Boa noite. Esse pessoal que está fora do grupo, bora escolher um grupo? Hoje a aula vai ser diferente. Quem está lá atrás? Tem alguém aqui do ciclo 10? Só? Só você agora? Então escolhe qualquer grupo, porque só você chegou até agora. E os alunos do 1 também se dividam, ó, para a gente começar. Então, gente, eu já dei o spoiler de uma das novidades, né? Então, uma das novidades da noite de hoje é que, além dos alunos do ciclo 1, nós vamos ter alguns alunos aqui também do ciclo 10, que vieram para participar dessa dinâmica aqui com a gente e trabalhando esse conteúdo, né, da aula 20, que é uma sociedade espírita e uma instituição espírita. E como é uma aula de fechamento e a gente quer saber o que ficou, né, de 19 encontros, 20 com a mediúnica, né? Na verdade, quem faz a aula são vocês hoje, né? Então, a outra novidade é essa. A melhor aula que tem a 20, porque a gente chega aqui, é vocês que fazem pra gente, né, Roberto? Com certeza. Agora a 15 eles fizeram também, Né? viu? E fizeram muito bem, viu? Dando umas oportunidades antes, né? Exatamente. Que antes era só na 20, aí agora já tem a 15. A 15, a gente já está pensando no próximo semestre. Fazendo, né, esse exercício de... Mas, assim, o tema de hoje é uma sociedade espírita, uma instituição espírita. Tem a ver com tudo que a gente veio ouvindo, estudando, trocando, né? Nesse decorrer aí. Então, hoje a gente já dividiu vocês aí nesses 4 grupos, e nós vamos, cada grupo vai discutir um tema, o tema que a gente vai colocar aqui no slide, e depois vem um representante de cada grupo para apresentar aqui na frente. Certo? Então, vamos numerar primeiro. Eu vou chamar aqui de 1, 2, 3 e 4, ok? Então, eu vou colocar os temas e aí vocês podem tirar dúvidas também com a gente. E eu vou dar um tempo de... São 19h36, uns 15 a 20 minutos eu vou verificando com vocês e a gente vai equacionando. Mais uma aluna do 10 chegando. Escolhe um dos grupos que não tem ninguém do 10. Ah, ela é do 1. É porque ela já fez a ULE, gente. Aí me confunde a cabeça. A pessoa faz a ULE e volta para o 1, aí a associação aqui tá... Fica à vontade. Eu confundi o tico e teco aqui. Então, assim, ó, o grupo 1. O grupo 1 vai discutir sobre os princípios espíritas e suas contribuições para a sociedade. Então, discutam entre vocês, né, sobre esses princípios, o que vocês acham que eles podem contribuir para uma sociedade, para o funcionamento de uma sociedade, para a gente chamar de uma sociedade espírita, né? O 2 é viver a felicidade na Terra e o processo de autotransformação, o 2 ali atrás. O 3 é a consciência de ser espírito imortal e os reflexos na sociedade. E o 4, qual é o papel de uma instituição espírita? Tranquilo? Se precisarem de tirar alguma dúvida, se quiserem papel, a gente pode pegar também lá no armário, né? Para escrever e tal. E quem está fora dos grupos, vamos integrando aí, que a aula hoje acontece aí dentro. Quem ficar de fora, né, não vai participar. Então, discutam entre vocês e já decidam nesse tempo quem vai, ou 2 pessoas, não precisa ser uma só, apresentar aqui na frente a discussão, trazer a proposta do grupo. Tranquilo? Então, são 19h38, eu vou sinalizando vocês, mas vai ser uns 15 minutinhos para vocês irem discutindo aí o tema. Maria Alina, representando o grupo 1, vem sozinha. Ninguém, nem para dar apoio moral. Mas os encarnados, nem para dar apoio moral. Aê! Boa noite, pessoal. Bom, por livre e espontânea pressão, estou aqui.
Então, nós vamos conversar sobre os princípios espirituais. Antes do Roberto passar pelo nosso grupo e dar uma cola bem na hora, nós começamos divagando sobre, vou falar porque eu acho que é legal, caridade, amor incondicional, fraternidade e acolhimento. Principalmente, tem até uma cruz aqui em caridade e acolhimento. Aí o Roberto foi lá, dar uma ajuda, uma super ajuda, e aí pontuamos mediunidade, reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências, né? A existência de Deus e a imortalidade do espírito. Tudo bem? Então, sobre a reencarnação, as considerações que foram tomadas ali pelo grupo foi a questão da evolução, né, dessa... Tá certo isso? Acho que eu estou assim... Desculpa, gente, que eu operei a catarata, então eu estou, na realidade, sem saber se eu estou aqui ou estou lá. Eu estou sem óculos, mas o que eu estou lendo, às vezes, dá errado, né? Então, em relação à reencarnação, o que acontece? A sociedade acaba evoluindo porque você busca o autoconhecimento, você busca uma certeza, né, de que você vai voltar um dia e, de preferência, você deverá voltar melhor, né, com uma melhor performance, com mais conhecimento e também com mais noções morais. Né? Acho que seria isso. Vocês concordam? Da evolução, né? Seria a importância dessa evolução. Da evolução moral, ética, né? Isso aí, individual. Crescimento moral e ético, além do crescimento intelectual, que a gente sabe que não vai parar. Né? A gente tem, hoje em dia, a gente está convivendo com a inteligência artificial, é impossível dar um passo atrás em relação ao progresso, né? O robô já está fazendo uma porção de coisas que o ser humano é capaz de fazer. Então, voltar atrás não vai ser possível. A gente tem que, então, aprender a conviver com todo esse progresso da maneira mais harmônica. Sobre a mediunidade, o grupo considerou o aspecto da caridade, tanto para os espíritos encarnados como para os desencarnados. Ou seja, é, mais uma vez, uma via de mão dupla. Quando você pensa que você está recebendo ajuda, você provavelmente está ajudando, e vice-versa, né? Esclarecendo, apoiando e, principalmente, acolhendo, que foi uma das palavras que foi mencionada no início da nossa conversa ali no grupo. A outra questão é que o autoconhecimento consegue lidar melhor com a sociedade e com o ser humano. E esse autoconhecimento faz também com que a gente tenha um pouco mais de segurança em relação à mediunidade, certo? Para você poder saber a diferença, o que é meu, o que é uma influência externa. Influência esta que poderá ser positiva ou negativa, né? Mas no momento que a gente sabe quem a gente é, não, eu sou assim e tal, então isso aí é alguma coisa que está chegando. E como eu vou lidar com isso? E é para isso que a gente está estudando aqui na ULI, né? Em relação à pluralidade dos mundos habitados, a questão é assim, existe essa pluralidade aqui entre nós, né? Eu sou uma, Suzana é outra, e o Jorge é outro, e a gente tenta conviver com essas diferenças da melhor maneira possível. Mas eu entendi que a pluralidade seria a possibilidade de você voltar a este planeta várias vezes, ou, de repente, dependendo do grau de evolução, você vai para um outro planeta, e por aí vai. Então, eu entendi pluralidade das existências, quer dizer, um dos princípios, dessa forma também. Pluralidade dos mundos. Exato, a pluralidade dos mundos e da existência. Bom, e quanto à existência de Deus, que seria o quarto item a ser conversado, meu Deus do céu, Deus é uma questão, para mim, é inquestionável. Bom, no grupo nós conversamos que Deus seria um ser supremo, tá? Seria a razão, né, de todas as coisas, e através do conhecimento e da percepção do divino, temos as leis naturais que regem
a nossa conduta, o nosso caráter e a nossa existência, certo? E que dá um direcionamento para o ser humano. Então, se a gente conseguir viver dentro desse, não digo das 4 linhas, não, porque vai ficar político demais, né? Mas a verdade é que se você conseguir viver dentro de um certo padrão de respeito, principalmente em relação ao outro, você consegue um nível de convivência maravilhoso, né? E consegue, é claro, ter problemas que todo mundo tem, mas você vai resolvendo. É só mandar respirar fundo e sentar para conversar. Bom, o último item seria a imortalidade dos espíritos. Então, foi mencionado aqui pelo grupo a sensação, que deve ser deliciosa, é mesmo, né? A sensação de se sentir livre e de viver em paz, né? Então, acho que esse item é muito importante porque a gente está limitado por esse corpo físico, né? E muitas vezes a gente tem a sensação de que não tem essa liberdade, mas, na verdade, o nosso pensamento é livre, né? A gente pode sonhar, a gente pode desenvolver metas, criar muita coisa, e isso tudo é liberdade. Eu penso também que é assim. E quanto a viver em paz, como eu já falei anteriormente, se você conseguir respirar fundo, olhar para o outro, saber e entender que ele é diferente de você, mas que ele também merece o seu total respeito, e você acolher, a paz está sendo feita, né? Ou seja, a paz é possível. Saber que somos espíritos imortais, sempre evoluindo, né? Aí foi mencionado também que é interessante a gente não ter pressa, mas eu falei que tem que fazer o almoço. Ah, tem, porque senão vai dar ruim, pessoal. Tá bom? Obrigada por me ouvirem, tá? O final já valeu a nota, né? Parabéns, né, gente, para o grupo 1. O final já valeu a nota, porque no final das contas, né, quando a gente fala da imortalidade, a gente tem o quê? Uma imensidão, né? Uma eternidade pela frente. Mas o agora tá pedindo, pede, né? Vamos fazer o almoço, muito bacana, gostei. Vou lembrar. Aqui tem alguns acontecimentos de fechamento de módulo que eu levo para todos os outros e vou repetindo, porque marca mesmo, né? E esse momento é isso. Então, gente, para a gente só fechar esse tema do grupo 1, porque assim, eu trouxe uns slides, mas ele é só para complementar se precisasse. Então, nem vou passar. Mas, assim, só para a gente ter ideia, né, desses princípios que ela falou, né, que não são princípios tão novos assim, né? A gente hoje, Deus, espíritos, mediunidade, moral cristã, a pluralidade desses mundos, não é algo novo para a gente, né? Para alguns, eu tenho certeza que vem de outras casas e já leu, já estudou tudo muito isso. E aí a gente se pergunta como esses princípios mudaria de fato uma sociedade, né? Quando eles estiverem integrados, porque a gente está com eles na teoria, na consciência, às vezes, no que eu ouvi dizer, no que eu li, né? Eu sou um espírito, mas eu me sinto... Então, é o convite que a ULI inteira vai fazer para vocês de sair dessa crença em tudo isso, deixar de acreditar e viver. Viver como espírito, viver Deus, viver como alguém que reencarna, viver como alguém que tem uma faculdade que é a mediunidade, viver como alguém que possa interagir com essa vida universal. Né? Como o Roberto brincou, você falou da catarata, não sei se eu estou lá ou se eu estou aqui, a gente está lá e a gente está aqui, né? Porque nós, enquanto espíritos, não estamos presos, né, ao plano. O espírito tem essa liberdade de viver essa vida com V maiúsculo, como vocês vão ver em muitos livros aí, né, que a Adenauer coloca essa vida de uma forma diferenciada com o V maiúsculo. Então, para esses princípios estarem integrados e presentes numa sociedade, eles precisam estar correndo mesmo na veia, no corpo, e a gente se sentir. Esse é o convite que a ULI vai fazer para vocês aí. E a gente sabe que é um processo gradativo, né? Que a gente vai, aos poucos, trazendo isso para o nosso dia a dia, para o nosso ser, né? Para além de ser algo que eu acredito ou
ou li, ou domino em conteúdo, mas preciso ser vivido, né? Experienciado em todas as experiências, todas, né? Nas felizes, nas adversidades, naquela que mais nos desafia. É aí sim que a gente consegue se sentir e se colocar como espírito. Parabéns ao grupo, mais uma vez. Viu, Lai? O que eu sempre coloco nas aulas, né, é aquilo que a gente está aprendendo aqui, o importante depois é a gente colocar em prática, colocar no dia a dia. Aí sim, aí você está integrando realmente aquilo que você está aprendendo. Aqui dentro tudo é mais fácil. Sim, né? aqui é tudo mais fácil. Mas lá fora, você colocar em prática aquilo que você está aprendendo aqui. Isso é muito, muito importante. E aí, cada um colocando em prática, ganha o social. Né? Grupo 2? É? Cristiane e Pablo. Bom, o nosso grupo 2, né, é Viver a Felicidade na Terra, Autotransformação. Aí a gente foi discutindo, né, e eu fui quase que psicografando aqui as falas dos colegas. E aí a gente fez uns tópicos aqui, né? Então a gente começa dizendo, né, que não existe um caminho para a felicidade, né? A felicidade é o caminho. E ser feliz é se reconhecer como espíritos em evolução, sem culpa, mas com responsabilidade sobre as nossas escolhas. É ter consciência do autocuidado, conviver bem consigo para estar bem com o outro. E isso não é egoísmo. É ter uma vida calma e modesta, possuir o necessário, ter fé, se apropriar do entendimento de que somos diferentes. É atravessar as dificuldades com tranquilidade, auxiliar o próximo, perseverar no bem. A felicidade está na simplicidade das coisas, né? O autoconhecimento para melhor gerir a vida, a rotina e os relacionamentos. É o ser e não ter. Na era do consumismo, do ter, estamos sendo engolidos. Se perceber nessa manada e refletir e buscar a autotransformação. E a gente também discutiu no grupo, né, sobre a questão de que as duas coisas estão automaticamente conectadas, né, que no momento que a gente está tendo esse processo de autotransformação, um momento de evolução contínua nas diversas encarnações que a gente tem, a gente está sempre buscando a felicidade. E que muitas vezes a gente também discutiu, eu tinha até falado ali no grupo, a colega ainda me complementou, que a gente acha que a felicidade é uma coisa utópica, mas, na verdade, a gente transforma ela utópica, né? A gente coloca empecilhos, barreiras e vários outros percalços para a gente achar que a gente não consegue chegar naquele lugar que é a tão sonhada felicidade eterna e que, enfim, que a gente vai ser super feliz, né? E que a gente entender esse processo de autotransformação, o processo de que, às vezes, a gente está tão acelerado no mundo e que, às vezes, a gente está sendo feliz, mas a gente não para pensar, né? Porque a vida está tão corrida e, às vezes, a gente parar um pouco, respirar. Por que eu estou fazendo isso? Que às vezes a gente faz tudo muito no automático, né? Então, parar, respirar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou agindo dessa forma? Porque a minha vida está tão corrida? Será que eu já não estou sendo feliz e eu estou procurando algo que está fora do meu alcance? Né? Então, esse momento de autotransformação, né, vai estar intrinsecamente levando você a viver a felicidade na Terra. E, às vezes, a gente acha coisas que não deveriam ser tão... A gente acha que são coisas que, meu Deus, como foi colocado ali no grupo, que no período da pandemia, teve uma colega nossa que ela teve a oportunidade de estar
almoçando todos os dias com a família, está indo para a academia com a família, está com a família o tempo todo, né? E pôde perceber isso na pandemia. Mas por que só na pandemia a gente vê que esse momento de estar almoçando com a família deve ser tão valorizado, né? Uma coisa que era para ser valorizado o tempo todo. Eu sei que a gente tem nossos compromissos, nossas correrias o dia todo, a gente tem que trabalhar, tem que pagar a conta, mas porque só num momento de extremo, né, que foi que todo mundo passou, a gente começar a dar valor para essas coisas, né? Então, assim, fazer, às vezes, desacelerar um pouco e ter esse momento de avaliação, de autotransformação e de avaliar o que eu estou fazendo da minha vida, como eu estou levando ela, e, às vezes, perceber que você hoje é feliz, mas você ainda não teve esse conhecimento. Então, esse conhecimento de como você está hoje leva também a outra transformação que vai entender que você está buscando a felicidade na Terra. E é isso. Encerraram? Pronto. Obrigada, Pablo e Cristiane. Parabéns. Palmas para eles, gente. É exatamente, né? Acho que captar isso aí é muito importante, de pensar onde que a gente coloca a nossa felicidade, né? E a gente, às vezes, lê assim, a felicidade não é deste mundo. Que felicidade é essa que não é deste mundo? Né? Porque devemos viver viver o agora pensando que esse melhor vem depois. Então, trazer essa possibilidade de uma felicidade agora é o convite para viver esse agora plenamente, porque a felicidade vai estar... Olha, está doce o microfone. A felicidade vai estar onde você está, né? E é uma coisa que a gente traz muito aqui, que assim, o Espiritismo, a gente não deve ver a doutrina espírita como uma filosofia salvacionista, né? De eu sou assim para ter algo melhor depois. Não, seja, mas pensando no agora, no que eu desejo para agora, para mim e para o outro, para o próximo, né? Então, a felicidade, ela é um estado de espírito e ela independe do que você já alcançou, né? Então, ela não está ligada a essa realização, como você falou, né? Porque a gente coloca, eu vou ser feliz quando eu me formar, quando eu casar, quando eu ter um carro, quando eu ter isso, quando eu tiver aquilo. Quando eu me aposentar, né? Quantas pessoas, né? Comentam, né? Ah, quando eu me aposentar, eu vou viver. E aí a vida traz aquelas surpresinhas, e esse aposentar não é assim tão, né, como a gente espera. Então, é o agora, gente. O melhor momento para o espírito é encarnado, desencarnado, é o agora, é aquilo que ele está vivendo naquele momento, né? E entender que ser melhor hoje é para mim mesmo e nessa vida, aqui onde eu estou, né? Não pensar que em ser algo, em viver algo, em direcionar a sua vida para algo, pensando, né, como a gente brinca, nas almofadas douradas do céu, né? Porque ao desencarnar seremos nada mais, nada menos do que esse eu aqui, com as mesmas mazelas, com as mesmas questões, que se a gente não olhar para elas e trabalhar cada uma delas, né? Então, trabalhando aqui que a gente, né, com certeza, vai construir esse amanhã melhor. E esse amanhã pode ser nosso dia de amanhã aqui ou em outro plano, né? Então, é a continuidade disso. Então, quando a gente fala dessa felicidade, a gente está falando desse processo de autotransformação, que pode ser vivida, né, por ser um estado de espírito. E aí a gente fala muito em reforma íntima. Esse slide não tem o 5, gente. Qual é o 5, gente? Coloquei só 4, está faltando uma, a última. Qual é? Deixa eu ver quem já leu. Aí vai ser assunto de ciclo 2 para vocês. É esse convite que a gente, né, desse caminho, e entender o quanto esse caminho ele é gradativo, né? Porque assim, já estar consciente de uma mudança que começa em mim já é um grande passo, né?
Autodeterminação, tá vendo? Já soprou ali. Estar consciente de quem eu sou, né? Então, assim, quando a gente fala desses passos, a gente está falando do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma fase, que é o conhecer da consciência. É quando a gente se observa, como a gente se comporta, quando a gente deixa de achar que tudo lá fora é o outro que faz e começa a pensar assim, como eu me comporto, como eu reajo, né? Como eu me expresso, como está o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, como está a consonância disso. Então, o autoconhecimento é começar a se observar, né? Por que isso me incomoda? E não assim, aquilo me incomoda. Por que isso não dá certo? Por que isso aqui eu não consigo, né? E aí a gente vai tomando consciência. O autodescobrimento é ir além da consciência, porque entendendo que nós somos seres, né? Temos esse processo, essa construção mental desse psiquismo que tem o inconsciente. O autodescobrimento é um mergulho nesse inconsciente. Então, é ir mais a fundo, é mergulhar numa terapia, é mergulhar num estudo maior sobre si mesmo. O trabalho da mediunidade é um mergulho em si mesmo, né? Então, tem várias formas de você fazer, prestar atenção, estar atento à sua vida, prestar atenção ao seu inconsciente, né? Porque você está entendendo que aquilo que está acontecendo fora é algo dentro. Então, é esse movimento, é um movimento mais profundo. Então, é outra fase aí, né, nesse caminho da autodeterminação. A autotransformação é uma fase em que já existe, né, em determinados aspectos, uma certa linearidade no nosso sentir e agir. Sem aqueles altos e baixos, né, de estarmos, né, bem, como vou falar, em polaridades em relação ao que a gente sente, ao que a gente vive. Então, o processo da autotransformação é quando a gente já começa a colocar em prática as coisas que a gente consciente identificou, vai identificando do inconsciente, mas já consegue praticar de alguma forma, né? Ainda que desliza aqui um pouquinho, mas já se sente colocando isso numa linearidade, sem esses altos e baixos. A autoiluminação é a própria expressão do espírito, né? Então, é quando o espírito ele consegue se expressar por si mesmo, né? É ser a luz que ele é no mundo, para si e para o próximo. E o último é a autodeterminação, que faltou ali, que é o processo de reconhecimento da sua responsabilidade, né? Então, o espírito que se autodetermina, ele se coloca no mundo de uma forma diferente, por entender essa relação com o divino, por entender essa relação consigo mesmo, com o outro, com o que a vida lhe coloca de desafio, né? Então, entendendo o autor, entendendo o responsável por se conhecer, por se autotransformar, né? Então, é o processo da autodeterminação. E a gente entende que é através desse processo e desse reconhecimento de si mesmo enquanto espírito que a gente encontra esta felicidade também por a felicidade ser algo que é primeiro nosso, é primeiro algo íntimo, né? E que a gente precisa primeiro reconhecer em nós mesmos para entender que ela é um estado de espírito, né? E não um ter, mas, como ele disse, um ser feliz. Vamos para o grupo 4 ou 3? Olha, eu querendo correr. Josiane e Nilo. Bom, pessoal, a consciência de sermos espíritos imortal e o reflexo disso na sociedade. Eu, Josiane e o Nilo vamos nos posicionar em relação a esse tema. Consciência. A palavra consciência ela tem uma expansão assim maravilhosa, né? A consciência de sermos espíritos livres. A sociedade, em boa parte, ainda não tem consciência de si mesmo enquanto seres humanos. Muitas pessoas estão aqui, né, na vida terrena, e não sabe, ainda não se encontrou aquela crise existencial,
né? Quem não já passou por isso? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o meu papel na sociedade? Então, ter a consciência enquanto espíritos é muito além. E espíritos imortais vai muito além ainda. Então, de onde parte esse princípio? Termos essa consciência. Quando a gente vem, na minha percepção, quando a gente vem de um berço espírita, pais e mães, uma família espírita, é muito mais fácil a gente encontrar esses parâmetros que nos fazem acreditar que a vida continua. Mas, quando a gente não vem, a gente precisa se encontrar em algum momento pela necessidade da busca incessante e também pela dificuldade que isso nos impõe em alguns momentos, encontrar relação ou conexão de um fato ligado a outro. E aí, é nesse sentido que, partindo desse princípio, né, da consciência, nada mais é que saber reconhecer como espíritos imortais e saber o seu papel na sociedade, encontrar, de fato, a nossa essência. E aí eu estava conversando com o Nilo, e o Nilo me trouxe uma questão do Livro dos Espíritos, onde traz uma pergunta e uma resposta em relação a isso, né, Nilo? Bom, boa noite a todos. Embora eu não tenha de memória as palavras nem o número da pergunta, né? Mas a ideia geral é o seguinte: a pessoa nasce em determinado berço, onde aquela família tem uma cultura com a qual ela não se identifica. Então, é uma pessoa que se sente um estranho no ninho. Com o passar do tempo, essa pessoa vai procurar suas próprias respostas, aquelas respostas que ele ou ela não encontrou naquele berço familiar. Da mesma forma, acontece no macro, né? As pessoas na sociedade que não acreditam que o mundo funcione daquela forma que a sociedade dita, né? Nós vamos buscar respostas onde antes a gente buscava respostas e não encontrávamos. Então, se a resposta não está ali, deve estar em outro lugar. E como informa o Livro dos Espíritos, nós, espíritos, temos dentro de nós a ânsia da evolução. Então, a gente tinha conversado, na sociedade, a maioria, a grande, mais esmagadora mesmo, das pessoas que a gente assiste, observa, não tem nem consciência, nem sabe que existe. Um outro grupo menor, porém massivo, já sabe que existe, mas não sabe como entender a consciência que tem. Então, vai projetar suas ânsias em religiões e vai aceitar dogmas, enrijecimentos, limitações e crenças que essas religiões neles insertam. Então, a nossa sociedade é um reflexo disso. Grandes massas que não sabem quem são, como dizia Belchior, não, é o Zé Ramalho. Né? O povo de gado, povo marcado. Né? Então, uma grande massa não sabe quem é, não sabe para onde vai, apenas existe, sabe que tem que trabalhar, sabe que tem que pagar contas, encher a cara no final de semana. Então, para sair desse ciclo, para sair essa armadilha, só mesmo aquele espírito que não se identifica com nada disso, que quer evoluir, não sabe para onde, encontra um centro espírita, encontra um livro espírita, assiste um filme que constrói, e aquilo acende a consciência.
que vai despertar o caminho, finalmente, por onde ir. E a nossa sociedade é o espelho disso, né? Algumas hoje já se encontram no mundo enormes grupos que a gente não ouve falar, Médicos Sem Fronteiras, né? Ajudas humanitárias a refugiados, a quem está em suas guerras, sofrendo, adoecidos, enfim, várias formas de sofrimentos e vários grupos em busca de aliviar esses sofrimentos. É o reflexo daquilo que a gente está vivendo na nossa sociedade e no mundo espiritual. O mundo espiritual tem nos ajudado nesse termo, a termos consciência, e essa conscientização da consciência, né, como diz meu amigo Mário, vem ajudando a gente a evoluir. E não só esses reflexos, tem muito reflexo positivo, mas a gente precisa também entender que ainda existe muito reflexo negativo com relação à discriminação, ao preconceito, à falta de conhecimento. Muitas religiões, ou não religiosos também, pela falta de conhecimento, julgam as pessoas espíritas. Muitas pessoas espíritas têm receio de falar, não, eu sou espírita, por conta dos olhares, das circunstâncias que nos colocam diante da falta de conhecimento por uma grande massa. Mas eu ainda acredito que já evoluímos bastante, somos um número muito representativo, talvez não somente aqui, mas fora, já tem um número muito grande, e o bem que a gente faz tem levado bastante o nosso nome e a construção de uma sociedade melhor. Porque o espírito é livre. E a gente acreditar que aqui é uma passagem e que adiante a gente vai viver de uma maneira melhor e os nossos atos influenciam sobre isso, é maravilhoso. Então, existe ainda, sim, muito reflexo negativo na sociedade, mas depende de nós também para continuarmos mudando essa chave. E é isso. Obrigada. Parabéns aí pela... Oh, não é de vocês? Não? É de vocês a prancheta? Não, é daqui. Ah, tá. Não, achei que fosse de alguém. Tranquilo, achei que fosse de alguém que usou. Então, é importante a gente pensar, né? Quando a gente fala, o tempo inteiro a gente fala assim, a importância de se reconhecer espírito, né? Imortal. O espiritismo é um caminho, né? Mas não é apenas o único caminho. Quando a gente fala... a Universidade Livre do Espírito é nesse sentido de pensar que a finalidade é que cada um se reconheça espírito, né? Isso é importante a gente pensar. É claro que a gente sabe que, às vezes, a crença, né, como a gente ouviu aqui, pode nos levar, não nos levar a esse caminho por tratar de uma forma, né, preconceituosa ou pejorativa. Mas pensar essa sociedade, pensar essa evolução dessa sociedade, é importante a gente pensar esse reconhecer-se espírito, né? Porque é nesse reconhecer-se que a gente passa a se ver diferente, com responsabilidades diferentes conosco e, consequentemente, com o outro, e com esse social, e que vai de forma a reverberar nesse social, né? Então, a gente pensar que a gente ouve muito assim, o espiritismo é a religião do futuro, né? Mas mais importante é a gente pensar que, para além do espiritismo, é a gente entender esses princípios, né? E que eles estejam presentes e se façam presentes e reverberem de verdade nessa sociedade. Porque se a gente for pensar no espírito, se a gente for pensar nesse viver como espírito, a gente não precisa, lá na frente, de uma religião, né, para isso, né? A religião, ela hoje,
tem determinados, né, tem seu papel, mas o espírito que se reconhece, uma sociedade em que vigorem, né, e que as pessoas tenham essa consciência, não haveria necessidade da gente estar pautado, né, em dogmas, em religiões formais. Né? Então, isso vocês vão, né, ciclo 10, vão estudar muito lá no ciclo 10 sobre a religião pessoal. Mas é importante a gente pensar que o espiritismo é um caminho, mas não é o único. Né? E quando a gente pensa essa sociedade regida por espíritos e não por espíritas, a gente está pensando numa religião, numa sociedade que tem, além de uma crença, né, mas esse viver, como a gente falou, não é uma sociedade regida por uma religião. É formada por espíritos que estão empenhados em se aperfeiçoar e não em se salvar. Né? Não estamos disputando um lugar. A gente está se aperfeiçoando para ser melhor que a gente mesmo, né? E não numa disputa com o outro de um lugar. Sem privilégios, né? Ou distinções. A gente está falando de uma sociedade pacífica e não passiva, né? Que está à mercê de tudo, mas que é formada por espíritos que saibam buscar seus direitos, seus deveres, mas também reconheçam os seus deveres nessa sociedade. Onde vigore a não violência e a paz seja esse estado de espírito, né? A paz consigo, paz com o próximo e paz com a vida. E aí a gente tem esse, vamos dizer, esse cara aí, Mahatma Gandhi, como um exemplo, né, de que é possível ser essa sociedade, movimentar uma sociedade, viver um movimento em busca de melhorias, né? Ser uma ativista, mas manter essa paz. Né? E aí, sendo a mudança que a gente quer no mundo. Então, a fala de Gandhi representa muito bem o ser consciente e viver essa sociedade que a gente chama de espírita, né? Na verdade, é uma sociedade regida por espíritos que se reconhecem, né, nos seus direitos e nos seus deveres. Então, ele é, né, um grande representante. A biografia dele é muito interessante. E tem um código, né, hindu que chama Ahimsa, que ele é ícone porque eles falam do nem pensar violento. Imagine você não ser violento, nem no pensar. Porque às vezes a gente até não faz, né? Mas que dá umas vontades. E esse daí é nem ter a vontade. Então, é o nível top, né? Não pode nem pensar, não pensar violento, né? Olha o nível, é não pensar a violência. E aí chegar nessa ética do espírito que a gente tanto fala, né? Que é essa consonância entre pensar, sentir, agir. Se eu penso violento, trabalho aqui o sentimento e não faço, já é um caminho, mas não é uma consonância, porque eu penso violento. Né? Então, não pensar violento, não sentir essa violência em você e não reagir com essa violência, já é um outro nível. E não só em relação à violência, mas a violência foi um exemplo. Então, obrigada aí o grupo 3. Vamos para o grupo 4, sobre o papel da instituição espírita. Quem vem? Palma é. Eu só olho para você e penso que você é do 10. Oi, gente, boa noite. Que felicidade estar aqui, podendo falar um pouquinho para vocês, porque, com a liberdade da palavra, se vocês me permitirem, eu estou refazendo a ULI. Então, eu já tenho 4 anos, eu já fui monitora de vários ciclos e digo hoje como aluna e passo essa mensagem para vocês de quão precioso é estar aqui. Quão precioso vocês podem usar esse tempo, essas palavras de Laísa, de Roberto, de toda a equipe, porque faz uma diferença, gente, enorme no nosso caminhar. Então, e ver tantos rostinhos diferentes aqui do ciclo 10, também é outra coisa muito gratificante, porque vocês pensam que vai parar por aí, não vai. É o que Lai falou. A vida vai convidar
todos nós, nos convida todos os dias para que a gente ponha em prática tudo que a gente está aprendendo aqui. Não basta ficar na teoria, a gente tem que levar para além do centro espírita. É lá fora que a gente mostra o que a gente está aprendendo aqui. Então, o nosso grupo, que é o grupo 4, a gente vai falar, né, na verdade, a gente discutiu sobre qual o papel de uma instituição espírita. E aí fica o convite para que vocês pensem, não só como alunos, mas como futuros trabalhadores, para aqueles que ainda não são, de que uma instituição espírita ela vai muito além do que somente passar conhecimentos. Ela tem um papel de agente transformador. Como a Adenauer muito fala, não basta, já passou aquele tempo em que o espiritismo tinha que provar que a mediunidade existia, que o espírito existia, e etc. A gente conversou sobre isso aqui. Já passou esse tempo. Quem tiver dúvida, né, como falam, morra aí para ver se vocês entendem. Porque agora o que a gente precisa fazer é pegar todo esse conhecimento que a gente tem, esse cabedal, esse arcabouço de tanta literatura, de tantas práticas, e trazer para a nossa vida. Então, uma instituição espírita, ela não está pautada somente no que a gente ouve aqui dentro e o que a gente faz aqui dentro. É muito fácil ser bonzinho aqui dentro, é muito fácil ser compreensível aqui dentro. E lá fora? Então, uma instituição espírita, ela não atua somente com quem está aqui, mas quando vocês estão aqui, quando eu estou aqui e quando eu estou lá fora, eu represento uma instituição junto. Nós somos agentes multiplicadores. Então, é como se você pensasse assim, uma instituição espírita, ela pauta o quê, para além dos dogmas que outras religiões traz? Ela liberta. O conhecimento, gente, liberta. Não peguem tudo que vocês ouvem e façam disso a verdade da vida de vocês. Não, passa pelo crivo da razão. Passa, isso aqui me cabe, isso aqui me serve, isso aqui faz sentido para mim nesse momento. A ULI é libertadora. Uma instituição espírita, ela deve ser libertadora. Ela não deve vir para engessar ninguém. Ela deve vir para convidar você ao conhecimento. Isso faz sentido para mim, porque a minha idade, por exemplo, com 41, é totalmente diferente de uma pessoa que está com 20, que está com 50, 60, não pela idade cronológica, mas pelo caminhar. O nosso caminhar é diferente. Então, assim, pensem, uma instituição espírita é uma porta aberta para a gente exercer o nosso tão objetivo de vida, que é a autodesignação, a autodeterminação. Porque não adianta a gente ter muito conhecimento, mas se a gente não sabe o que faz com ele. Não adianta a gente ter muita informação se você não tem amor nas suas atitudes, acolhimento no seu olhar, um sorriso, uma disponibilidade para ajudar ao próximo. Então, uma instituição espírita, o papel dela não é somente falar sobre Deus, falar sobre o universo, mas é assim, o que faz disso tudo você um ser humano melhor? O que você faz com isso que você aprende aqui? O que é que você quer para a vida do outro, que é melhor do que a sua? O que a gente pode fazer para que a sociedade caminhe a passos mais largos do que a gente vem caminhando? Então, esse é o convite, essa é a reflexão, é o que o nosso grupo comentou um pouco, mas eu sou de falar mais livremente e nossa colega aqui, Cláudia, que fala muitíssimo bem, ela vai pontuar de uma forma melhor. Agora, eu só queria... Pode. Só um segundo. Agradecer, porque eu não sei se eu vou ter essa oportunidade, a equipe maravilhosa do Ciclo 1, Laisa, Roberto, todos vocês, pela amorosidade, pelo acolhimento, e ver isso perpassar tantos anos, eu acho que 8 anos que eu tenho de casa, e eu vejo assim, vocês chegam, vocês saem, estamos aqui, e o trabalho, o sorriso, a entrega desse pessoal não muda nunca, gente. Aproveitem isso, viu? Bom, o que eu posso falar mais, né, depois de tudo que ela falou, né? Eu acho que todos os grupos resumiu um pouco, aliás, resumiu tudo que nós tínhamos que falar, né? Então, qual é o papel de uma instituição espírita? Foi muito bem falado por você, não é? Então, acolhimento, né? Autotransformação,
né? Para mim, foi autotransformação. Foi um convite, né? Foi um convite. Eu já passei por várias religiões, né? Foi bem pontuado por Nilo ali, né? Mas o Espiritismo, na verdade, me convidou. Eu acho que convidou também a cada um de vocês para essa autotransformação, a transformação do eu, né? Qual é o meu papel aqui, né? Como espírito, né? Foi a primeira vez que alguém falou para mim que eu sou um espírito, né? Então, qual é a minha responsabilidade como aqui, agora, né? Bem pontuada por Nilo. Então, caridade, né? Acolhimento, autoconhecimento, né? Transformação do eu. Adenauer fala muito sobre isso. Isso me chama muita atenção, dessa responsabilidade individual, não é única, de cada um de nós que estamos aqui, para ser uma centelha divina onde estivermos, né? No nosso trabalho, na nossa casa, enfim, para que as pessoas vejam em nós o espírito que somos, para que a gente caminhe individualmente e a gente não precisa verbalizar, mas que a gente mostre em atitudes, em nossas atitudes cotidianas, essa evolução, esse crescimento, e transforme, né? Aonde nós estivermos. Acho que é isso aí. É caridade também, não é? Então, a gente vê a responsabilidade de cada membro daqui do Centro Espírita, né? Essa doação, como seres humanos aqui, que estão aqui, que trabalham também como nós, né? Que são pais também, enfim, mas estão aqui, né? E eu sempre falo para Roberto, eu estou ansiosa, Roberto, eu quero fazer alguma coisa. Ele falou para mim, calma, né? Calma, Cláudia. Então, é essa vontade da gente também ajudar. Hoje a gente está aqui no ciclo 1, aprendendo, mas todos que passaram aqui, né? Como Roberto, como, não sei seu nome, me perdão, você, Suzane, né? Passaram pelo ciclo, né? Por todo esse ciclo, e hoje estão aqui. Exatamente. Então, eu acho que é isso, é um convite, né, para nós, né? Também é comprometimento, independente. Foi o que você botou aqui? Deixa eu ver. Esperança, né? Humanidade, transformação do eu, partilhamento, na caridade, né? Cura também, né? Educação, reforma íntima, né? Acho que de tudo, a reforma íntima é um convite. Eu acho que mexe muito com a gente quando se fala em reforma íntima, né? Quando a gente tem que, na verdade, se olhar no espelho e não culpar mais a ninguém, né? Olhar no espelho e ver a grande responsabilidade como um espírito que nós temos conosco, pessoalmente, né? Nós, como espírito, e parar de apontar. Acho que isso todos os palestrantes usaram essa fala, né? Largar de culpar o outro e olhar para si mesmo, né? Se desnudar de você mesmo. Né? Se olhar no espelho e ver a grande responsabilidade que você tem de mudar a si mesmo para que o outro mude através do seu exemplo. É isso aí. São tantas coisas, né? Eu acho que eu poderia ficar aqui mais de uma hora para dizer qual o papel de uma instituição espírita. É muita coisa, gente. Não dá para falar em poucos minutos. Muito obrigada pela pergunta. Eu que agradeço. Parabéns, palmas. Todo mundo pronto. Daqui a pouco é 21h30, gente. A magia acontece e vocês vão ser ciclo 2. A palavra-chave aí do final, né? É exemplo. As casas espíritas, cada um, elas vão dando um tom, né? E tem de tudo. Tem acolhimento, tem tratamentos de cura, trabalhos belíssimos, né? Caridade, tem tudo isso, vira uma família, vira tudo isso. O mais importante é a gente pensar, e que Cláudia falou muito bem aí no finalzinho da fala dela, a palavra exemplo, porque a finalidade da casa espírita é nos despertar, e a gente vai virando exemplo, porque a gente não sai doutrinando ninguém, convencendo ninguém, mas tenha certeza que a sua mudança gera a mudança, né? Movimenta essa mudança para o outro. Né? E não tem nada mais... Né? A gente ouve, às vezes, alguns depoimentos assim, principalmente quando a ULI era online. Falavam assim, não, é porque meu marido ficava ouvindo, agora ele vai para a ULI. É porque meu filho ficava ouvindo, e agora ele vai para a ULI.
Porque, assim, o doutrinar, né, ele, né, não funciona quando a gente pensa que a gente tem que sair desse crer, desse, né, simplesmente acreditar, mas passar para o sentir. Usar da razão, mas chegar no sentir. E, para esse sentir chegar, a gente tem que viver, vivenciar, experienciar. Então, o principal papel é formar, né, vamos dizer, espíritas, espíritos, que sejam exemplos, porque o exemplo arrasta, né? É o exemplo que transforma e é o próprio convite, né? É o próprio convite para que o outro se transforme também, é a nossa transformação. E, às vezes, a gente não tem noção disso. E, às vezes, a gente não tem noção do quanto a gente está sendo esse exemplo para o outro e a gente nem sabe, né? Então, assim, é esse caminho, né, da casa espírita, ser esse lugar de estudo, ser esse lugar de esclarecimento, mas que consiga tocar as pessoas para que elas simplesmente sejam, né? Porque esse ser se expressando, ele transforma e transforma muito e muda muito, né? Então, aproveitando que a gente está fechando esse tema de casa espírita e que já estamos falando, né, caminhando para esse fechar mesmo agora, eu queria aproveitar e chamar a equipe para aqui para frente. Porque, assim, quando eu cheguei aqui há um tempinho atrás, né, bem lá em 2002, quando eu cheguei aqui, eu me senti na minha casa, né? Aqui é minha casa. Eu fiquei uns dias sem vir, aí quando foi sábado agora, eu vim, fiquei num pedacinho do Evangelho. Quando eu saí, aí eu estava tendo o lançamento do livro de Camila, eu peguei o livro, conversei um pouquinho com ela, e meu marido olhou para mim e falou assim, estava rindo, ele estava rindo da minha cara. Eu falei assim, o que é que você está rindo de mim? Aí ele, você está parecendo um menino, uma criança que ganhou um brinquedo. É porque entrar aqui, estar aqui, a gente é automático, né? É maravilhoso. É um lugar que é minha casa, eu me sinto em casa aqui, não só pelo ambiente, pela energia, pelas pessoas que a gente encontra, constrói, né? Pelas relações mesmo que a gente forma aqui dentro. Então, assim, o que eu espero para vocês é que vocês se sintam realmente em casa e que se encontrem, porque eu tenho certeza que aqui na ULI cada um vai se encaixar num lugar, porque tem um lugar para cada um aqui, porque é a gente que faz a ULI, né? E eu brinco que o último dia de aula, meu olho pisca, o do tio Patinhas, né, o sifão, o meu é um Tzinho, assim, ó, trabalhador, 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 porque trabalhador chegando, vocês são trabalhadores agora, gente, está liberado, viu? Porque, assim, e assim, na hora que a gente estava aqui, né, entrou o Érico e esqueci o nome dele, que tem seu Justo. Outro dia era aluno aqui, questionava, né? Agora está trabalhando, está lá no ciclo 2 como monitor. Então, assim, isso é maravilhoso. Então, eu brinco que a gente brinca, né? Tipo, não vou liberar, não vou deixar, mas, assim, de verdade, a maior alegria é a gente se encontrar por esses corredores e ver cada um encontrando esse lugar e se sentindo em casa, porque aqui é uma casa, é um lar mesmo. Então, é o meu desejo para vocês, que vocês se encontrem na ULI, né? Não esperem até o ciclo 10 para se encontrar. Viu, Lai? E o importante é que cada um realmente desenvolva. Então, isso é a maior alegria para a gente, quando a gente vê que foi aluno da gente e daqui um pouco está sendo facilitador, está sendo palestrante, trabalhador. Então, isso é muito gratificante para a gente, muito gratificante mesmo. Bem, gente, não sabia que eu precisava falar agora com vocês. Mas tudo bem. Como o Lai colocou aqui, quando a gente entra aqui, né, eu penso assim, não é à toa que a gente tem escrito acolher, amar, conhecer. Então, quando a gente põe os pés ali na porta, a gente se sente acolhido, não só nesse dia de trabalho,
Mas em outros dias, né, que a gente chega, é como se fosse assim, um braço imenso dizendo: venha, seja bem-vindo. E essa mensagem, venham, sejam bem-vindos, que eu quero deixar para vocês. Quero dizer também que nesse período de 20 encontros, para mim foi muito gratificante estar aqui a cada dia. A gente, muitas vezes, né, como às vezes Roberto percebeu, o cansaço, mas quando a gente entra aqui, inicia o trabalho, acho que eu tenho certeza, né, que a equipe espiritual que trabalha aqui diz assim: calma, você vai descansar, você vai trabalhar, mas vai descansar. E isso acontece. Pelo menos enquanto está trabalhando, Eles dão uma forcinha, né? Quando está trabalhando, sempre dá a força. Mas né? eu vou estender mais. Eu sinto, mesmo chegando em casa, depois de um banho, eu durmo tranquila, e acordo bem para o outro dia. Então, sejam bem-vindos. Como o Lai disse, né, que está com o pezinho nos olhos, né? Quem sabe a gente se encontra por aí, em algum corredor, tá bom? Muito, muito, muito obrigada pela estadia de vocês, pelo tempo que vocês vieram aqui. Tem pessoas que a gente abre ali a frequência, não tem uma falta. Parabéns para todos e para os que não tiveram nenhuma falta, parabéns dobrado. Boa noite, gente. Eu também não estava preparada para esse momento, não, viu? Não precisa se preparar, não. É assim, né? Então se preparem. Surpresas. Primeiro, parabéns para todos vocês por estarem aqui nessa aula 20. Né? Vocês chegaram aí, vocês procuraram esse caminho. Né? Que bom que vocês permaneceram esse semestre. E o próximo está aí, e próximo é um caminho, realmente, vocês escolheram. Então, parabéns mesmo, continuem. Semestre que vem, temos o tema Quem Sou? Né? Então, isso nos toca profundamente nessa casa. Continuem sabendo, procurando saber quem são vocês. Né? Esse caminho realmente é muito belo. E eu vou continuar aqui no ciclo 1, aqui embaixo. Quero todo mundo passando quando eu subir para as aulas, dando tchau ali para a gente. Oi, como é que vocês estão? Façam isso porque a gente é carente, viu? Nós somos carentes. E é isso, boas festas, tudo de bom e aproveitem sempre tudo que a vida oferece para vocês. De coração aberto, com a alma elevadíssima, que vocês têm essa alma assim elevadíssima. Vejo aqui, transborda isso em vocês, aqui para a gente, o tempo todo, o semestre inteiro. Foi esse transbordamento que vocês passaram para a gente. Então, continuem e sejam felizes sempre. Boa noite. Estou muito feliz, assim, né? Às vezes eu quero chorar, assim, fico emocionada, porque é muito bom estar aqui, assim, muito bom ver vocês, o projeto de vocês, né? É só o início. E como a Uli é importante, né? Tanto que eu estou aqui até hoje, porque foi uma coisa muito importante na minha vida. E, assim, a gente se conhece mais, né? A gente ter essa consciência, né? Cada semestre, né? A gente espírito imortal, a gente... Acho que a pessoa vive e tem uma leveza a mais na forma de viver, de ver as coisas, né? E a gente vai se transformando, vai errando, vai vendo, não, isso daqui é só encarnação, eu tenho muito mais ainda, já vivi muita coisa. Então, eu espero que vocês, assim como eu fico até emocionada, que assim, vocês aproveitem mesmo cada aula, cada ciclo, e que estejam abertos ao conhecimento e que, mesmo depois que terminar, assim, a gente vê que tem muita coisa para conhecer. Então, eu desejo que vocês sejam muito felizes na ULI. Faltam mais 9 ciclos, mas voa. Vocês estão no 6, 7, 8. E tudo de bom para vocês. Oi, gente. Suzane falando. O que dizer? Eu só quero mesmo agradecer. Agradecer a oportunidade de ter convivido com vocês por esse semestre, né, pela partilha nessa jornada, a troca que houve
entre nós, eu, vocês, a equipe inteira. Então, assim, a minha fala é mais no agradecimento mesmo. E desejar uma linda jornada para todos vocês. O ciclo 2 está aí batendo na porta. E o que eu quero é que vocês voem. Voem, mas, como diz a colega, por favor, passem aqui no foyer para dar um tchauzinho para a gente, porque nós somos carentes, realmente. E é isso. Bom, pessoal, eu nem vou falar muito. Tá? A maioria do que eu ia falar, o pessoal já falou. Mas eu vou continuar com vocês no ciclo 2 também, que eu dou muitas aulas no ciclo 2, então a gente vai se ver no ciclo 2. E vai continuar se vendo no 3 e no ciclo 4 também, né? Então, estamos aí, estamos juntos. A gente não tem nada. Estamos juntos. Vou plagiar. A gente se vê na ULI. Na ULI. Porque a gente se vê muito na ULI. Então, mas é um momento da gente estar desejando para vocês que vocês sigam em frente, tá? O caminho da ULI é o seguinte, ó, você começa e depois não quer terminar mais. Tem muitas coisas para vocês fazerem. Você viu o exemplo da nossa colega aqui, voltou, está voltando para o 1, aí você tem uma série de estágios para vocês fazerem, então tem muita coisa para fazer, gente. Então é só vocês se disponibilizarem. Essa é a palavra correta, disponibilizar para o trabalho. E muitos de vocês, eu tenho certeza que a gente vai ver logo por aí, viu? Então, os agradecimentos ao pessoal do 10. Cadê o pessoal do 10? Levantei a mão. Chegaram, ó, 5 anos aí da galera. Eles estão concluindo no dia 15 agora, né? No dia do encerramento vai ter um evento de encerramento de semestre. Então, assim, a gente vem porque é encerramento ULI e a gente vem para prestigiar o pessoal que está concluindo agora. Então, parabéns para eles. Palmas aí, gente. E obrigada pela presença. O ciclo 2 tem o tema, né? O pessoal que já falou, quem sou. Vocês viram também os gnominhos, né? Mais cedo. O livro é Psicologia e Espiritualidade. Vocês que já foram aprovados, já foram gradativamente, né, sendo matriculados. Quem ainda não foi, procura a gente, porque, né, a gente que está fazendo essa matrícula esse semestre. A gente vai manter os grupos de WhatsApp por um tempo, até que vocês estejam lá no ciclo 2, porque a gente vai passando as atividades da casa, porque do final do ano para o semestre seguinte tem um tempinho de recesso de ULI, né? Porque a casa não para. Tudo que vocês acompanham aí, que acontece do Centro Espírita Harmonia, continua. Então, essa casa ela não para. E aí vocês ficam a par, ficam sabendo quais são as palestras. E depois, quando vocês estiverem no grupo do ciclo 2, a gente vai lá e muda, né? Para receber os novos alunos do ciclo 1. E a nossa aula inaugural é em fevereiro. É um sábado, 8 ou 7, alguma coisa assim, de fevereiro, 8, né? 8 de fevereiro. Então, até 8 de fevereiro, vocês estarão sem aula ULI, mas com várias atividades da casa, tudo mantido. Então, continuem, estejam presentes, né? Mantenham aí o vínculo. Então, e também, se tiverem alguma dúvida, vocês ainda ficam com o nosso contato para ir esclarecendo. Mas vocês já estão, né, indo para esse novo ciclo e começa nesse mesmo dia para todos os outros, né, dia 8 de fevereiro.